Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um vídeo de Day Trade na Vale 5, dia 17/10/2012. É o resumo da metodologia de 20 Follow Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br. Receba uma videoaula de 15 a 20 minutos todos os dias no seu e-mail, no link do YouTube, se cadastrando por aqui, pelo próprio YouTube aqui, pelo Facebook ou pelo Twitter. Bom pessoal, hoje eu tive lucro, foi uma única operação só. Tá? Só que eu não consegui, deu 1% na realidade, inclusive a gente tem aqui a 36,44, tinha entrado a 36,06, né? Isso, 36,06, mas eu saí a 35 e a 36 e 38 porque tinha pessoas na minha frente quando eu mandei a ordem a 36,40, que era o ponto de saída para dar 1%. Então deu 0,90%. Isso acontece, tá? Na teoria não é assim, você simplesmente diz que entrou aqui e saiu exatamente 1%, mas na realidade tem traders também disputando com você o preço, tá? Para realmente obter lucro. Foi o que aconteceu hoje comigo, obtive 0,90%, tá ótimo. Então, o que aconteceu hoje? Acima da média exponencial 89, que é a azul, a tendência é de alta, segundo a nossa metodologia de análise de tendência e determinação de tendência. Acima da 89, que é azul, o preço sempre vai estar em tendência de alta, então devemos operar comprado. Ponto de entrada operacional é na linha vermelha, que é a média 21, ou na linha azul também, tá? Que também a linha azul serve como entrada operacional se o preço bater aqui. Aqui deu um sinal de compra, desse ponto até esse ponto está dando 0,50% de risco, então a gente teria que entrar com muito pouco capital. No 1 minuto, utilizando a análise fractal, eu consegui antecipar esse sinal de compra grandão, né, por um valor, por um risco muito menor, mas mesmo assim não deu para alavancar. Então a gente não operou alavancado hoje. A média exponencial 21 é a 8,9 do 1 minuto e a média 8,9 dos 5 minutos é a 3,77 do 1 minuto. Bom pessoal, então tá aqui, né? O mercado ele abriu acima das médias móveis no gráfico de 1 minuto, que é exatamente o gráfico de 5 minutos, porém as médias móveis estão em escalas diferentes, porém na mesma posição. Estão na mesma posição, só que numa escala diferente, que é a escala de 1 minuto, que é no gráfico de 1 minuto. Então a 8,9 e a 21. Desde que exatamente na 8,9 aqui do 1 minuto está dando um sinal de compra. Este sinal de compra aqui, pessoal, o sinal de compra aqui na realidade aconteceu uma particularidade muito interessante hoje. O que acontece? Esse foi o primeiro candle que bateu na média exponencial 8,9. A entrada operacional é 1 centavo acima da máxima e 1 centavo abaixo da mínima é o stop loss. Deste ponto até este ponto vai estar dando 0,47%, quase a mesma coisa do gráfico de 1 minuto. Porém, no próprio DVD eu digo, que eu ensino isso, né? Que se acontecer um outro candle que apareceu depois e tiver sua máxima rompida sem fazer nova mínima, o próximo candle que romper a máxima desse candle, por exemplo, esse candle aqui teve sua máxima rompida e não fez nova mínima. Então é uma entrada operacional por este candle. Só que o stop continua sendo nesse primeiro candle, porque é o stop mais forte, que é o suporte mais forte. E depois houve o rompimento desse candle, mas eu entrei antes, porque deu um sinal antes, porém o stop continua no primeiro candle que bateu na média 8,9. Isso aqui é um detalhezinho que muito aluno erra, né? Então foi isso aí que eu fiz. Entrada operacional 1 centavo acima da máxima deste candle aqui, tá? E 1 centavo acima da mínima, abaixo da mínima, aliás, é o stop loss da nossa operação. Tá? O manejo de risco ficou da seguinte maneira. Tive que entrar com 2.500 ações. Por quê? Porque se eu entrasse com 2.700 ações que correspondiam ao meu capital total de 100 mil, daria R$324 a mais aí. Daria R$24 só a mais. Mas tem que respeitar o manejo de risco. E aqui ficou certinho R$300 o prejuízo para o cálculo de manejo de risco bruto, né? Para facilitar o cálculo, claro. Então, beleza. A gente fez o manejo de risco. O que aconteceu? A gente quase foi estopado. Aqui. E depois o preço subiu. Fez um topo, primeiro topo confirmado aqui. Fez um fundo, rompendo esse topo, faz um topo confirmado. Então, o meu stop que estava aqui, passa para cá. Certo? A questão do break-even, né? Quando fez esse topo aqui também, né? Não deu para fazer o break-even também, certo? Não deu para fazer o break-even, então eu não fiz o break-even. Quando fez esse fundo confirmado, eu já coloquei meu stop aqui. Meu stop que estava aqui passou para cá, protegiu o lucro. Porque eu entrei aqui, o stop passou para cá, já estava ganhando 0,11%, já zerei o risco da operação.
Não fiz o break-even porque nesse topo, que foi o primeiro topo, fazendo a retração de FIBO, utilizando a técnica da retração de 61.8 para proteger o risco da operação, para zerar o risco da operação, devido à estatística que envolve isso, não foi feito por causa desse fundo confirmado, desse topo não dá a retração de 61.8 depois da entrada operacional, e também a gente teve o fundo confirmado aqui depois, então não foi necessário mais utilizar a técnica do Fibonacci para proteger o lucro. Então, o que acontece? A saída operacional deste ponto seria a 36,40. Tá? Daria 1% aí, 0,97, 1%. Certo? O que aconteceu? O preço ele chegou até aqui, fez vários fundos confirmados, então meu stop, por exemplo, já estava aqui, né? Já estava protegendo meu stop ali. Aqui não deu 1%. Então ficou sambando por aqui. Aqui vejo que dentro desse pivô fez um outro pivôzinho. Como eu já estava com um pouco de lucro, eu decidi opcionalmente, tá, considerar os fundos confirmados dos pivôs que ia fazendo dentro desta região aqui. Aqui nós temos um topo, um fundo. Se romper esse topo, faz um pivô. Então nós teríamos que esperar para seguir o trade system clássico mesmo, romper esse topo para colocar o stop loss, a proteção de lucro aqui. Mas daí, como já estava um bom lucro, então eu opcionalmente decidi proteger o lucro nos topos, nos fundos confirmados dos pivôs que vai acontecer dentro desta região aqui. Certo? Então a gente pode estar fazendo isso também, isso é opcional. E eu faço isso também no day trade. Eu não gosto de fazer isso no position, porque no semanal as figuras técnicas dos pivôs são mais consistentes, os suportes, as resistências lá são mais fortes. Então eu preferiria seguir o padrão clássico ensinado no trade system. Mas aqui, coloquei minha proteção de lucro aqui, depois coloquei aqui, certo? E daí, 36,40, que foi aqui, né? 36,40 foi aqui. O que acontece? Daí aconteceu o que eu falei no começo. Né? Quando chegou a 36,40, pegou meu stop gain. Eu coloquei meu stop gain quando eu opero comprado, eu deixo o stop gain para zerar, né? Só que tinha gente na minha frente a 36,40. Então venderam muitas pessoas a 36,40 na minha frente. E eu vendi a 36,38. Certo? A 36,38, isso. 36,38 deu 0,80%. Tá? Ah, Leandro, mas você não conseguiu zerar 1%? Não, porque tinha pessoas na minha frente. Ah, desculpa, foi 36,35 aqui. Tá? Deu 0,83% de lucro. Certo? Então a gente teve esse lucro hoje. Então, essa semana a gente já está positivo, porém pouco positivo. Né? A gente não está com lucros grandes. Bom, eu fiz o cálculo aqui contando todas as taxas, exceto o imposto. Né? Exceto o imposto de renda de 20%. Está dando 1,03% aí nessa semana. Então a gente já aumentou um pouquinho o nosso lucro aí. Tá? Esses cálculos que estão fazendo aqui nessas fórmulas, infelizmente não está fazendo corretamente. Vou ter que arrumar isso aqui. Mas essa semana a gente está com 1,03%. Tá? Então, pessoal, vamos para a aula de psicologia. Bom, crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Isso aqui foi Ed Seykota, que é um grande day trader, que falou isso aqui. O segredo é o trader desenvolver um sistema do qual ele é compatível, ou seja, um sistema personalizado para você. Então, o grande segredo de um trader profissional, usar o meu método, pessoal, vocês podem usar. Mas geralmente, as pessoas que fazem sucesso com o meu método, eles não fazem exatamente o que eu faço. Eles não operam com a Vale 5. E a saída operacional deles tem alguma coisa diferente. Uns usam Fibonacci para sair. Outros saem de forma diferente. Então, eu tenho uma metodologia que funciona para mim. Certo? Mas dentro dessa metodologia temos as crenças, atitudes e regras de George Soros relacionadas ao investimento que são compatíveis, são genéricas e funcionam para qualquer pessoa. E todos os traders profissionais têm estas regras, atitudes, crenças de George Soros e Warren Buffett. Por isso que eles ganham dinheiro. Eles são os 10% que estão ganhando dinheiro no mercado financeiro, exatamente como eu, felizmente. Certo? Então você precisa ter
uma metodologia, um sistema que esteja personalizado com você, tá? Aqui no Kit Trader Profissional Avançado, por que eu ensino a teoria fractal e a teoria FI? Tá? A gente vai aprender o que é um fractal, ondas dentro de ondas, o fractal do mercado, a média versus o fractal do mercado, os padrões de inversão de tendência não são confiáveis na teoria fractal, mas a teoria fractal é confiável. Então tem várias, aqui eu vou falar sobre o FI, que o FI governa o universo, o FI que ele manda no mercado, eu explico tudo isso para você. Então, se você desenvolver um trade system baseado nesta teoria científica de FI e fractal, que é baseado em Elliott e em Fibonacci, mas existem algumas peculiaridades que eu modifiquei que faz o trade system funcionar, que é a simplicidade e a eliminação da ambiguidade. Elliott Waves tem ambiguidade, todo mundo que opera com Elliott Waves se lasca no mercado. Quem ganha dinheiro com Elliott Waves são analistas de mercado, depois que o gráfico acontece, que o gráfico está parado. Daí é muito fácil ganhar dinheiro com Elliott Waves. Mas na realidade, com um monte de coisa para analisar, com um monte de regras ambíguas, é quase impossível ganhar dinheiro com Elliott Waves. Eu não conheço ninguém que ganha dinheiro com Elliott Waves. E se ganha e que diz que ganha, eu não acredito. Porque é muito complexo. Um day trader não tem condições de ficar analisando onda, ele tem que ter um trade system rápido como o meu, um trade system simples como o meu. Então eu coloquei a teoria fractal porque eu sei disso. Os traders profissionais, eles precisam desenvolver metodologias que são de acordo com sua personalidade. De repente você vai preferir usar a metodologia Trend Follower Expert no gráfico de 60 minutos. Só que você vai fazer algumas modificações. Só que nessas modificações que você fizer, você tem que testar elas. Porque a probabilidade matemática do Trade System, Trend Follower Expert, se você executar exatamente o que ele está fazendo, é de ganhar 3 a 5% por mês. Essa é a probabilidade, isso é o que eu venho ganhando há muitos anos, no day trade. Então você não pode modificar a metodologia completa, mas você pode modificar parte da metodologia, como a saída operacional, você pode sair de uma forma diferente. Tá? Mas é importante você sair maximizando o lucro. Você fazer um processo de maximização do lucro mesmo. Eu saio a 1% porque tem estatísticas envolvendo 1% no day trade. Certo? Então é importante você personalizar o seu trade system, a maneira como você opera. Tá? Já no metodologia Reversion Profits para Forex, lembrando que eu não estou operando mais Forex, tá? Mas eu continuo ensinando a estratégia, estou operando só na Bolsa de Valores. Tá? Pela metodologia Trend Follower Expert, hoje eu geralmente começo a operar por volta das 10 aqui no gráfico, que geralmente é 6 da manhã, né? Deu um sinal aqui, onde foi a entrada operacional um centavo acima, um pip acima da máxima desse candle, um pip abaixo da mínima desse candle, e a entrada operacional foi feita, né? A gente tem, em relação a essa onda, a gente traça o Fibonacci, a gente vai ver que a gente usou o processo de break-even, e a gente foi estopado aqui, então teria sido estopado aqui, mas depois deu um outro sinal do qual eu entrei de novo. E à medida que fui fazendo os topos confirmados, os fundos confirmados, aliás, dos pivôs de alta, eu fui colocando meu stop loss. Então, por exemplo, fiz a entrada operacional aqui, fez um fundo confirmado aqui, outro fundo confirmado aqui, outro fundo confirmado aqui, outro aqui, e até eu ter sido estopado. O objetivo deste trade seria atingir a wall line superior, que é esta linha branca, onde esta tecnologia ela é especialista em pegar o final, em sair no final da onda C do fractal do mercado, tá? Que Elliott falou que nós temos o fractal do mercado e temos a onda 1, 2, 3, 4, 5 até a 5, é a última onda. Então ele visa sair exatamente na onda 5, no final da onda 5, e visa pegar exatamente o início, o final da onda C do fractal do mercado, né? E entrar na tendência de novo. Então nós temos, por exemplo, a média 89, temos as wall lines, que são essas linhas brancas, e temos a profit line, que é o indicador de divergência, que a saída operacional se dará quando temos a divergência na profit line, preço exatamente na zona de reversão de movimento, que é aonde wall line, que é essa linha branca. Tá? Não estou operando mais Forex, mas continuo ensinando a estratégia, tá? Porque é uma estratégia que eu testei na prática durante muito tempo, mas por enquanto eu estou só operando na bolsa. Obrigado, pessoal. Um abraço, espero que gostem da aula.